Buenas tardes a todos. Me tocaron moderar este panel. Inicialmente quería decir que me facilitaron la vida porque los otros hablaron siempre de ciencia y tecnología, lo que realmente es muy bueno porque creo yo que nuestros países tienen que hacer todo lo que se habló es con ciencia y tecnología. No hay otra forma de hacerlo. Y eso vamos a hablar un poco aquí. En realidad, Perú es un país que está creciendo, Colombia está creciendo, Argentina, todos están creciendo, pero los dos más innovadores son Chile y Brasil. En América Latina, los dos países son destaque. Pero tenemos que entender cuáles son los desafíos mundiales y cómo nos involucramos en esos desafíos. Hay varios desafíos que estamos por ahí. No, la inteligencia artificial fue muy usada aquí en el panel. Tenemos dos empresas grandes de tecnología aquí. Tenemos los data centers que el Gordon habló, mi amigo Gordon del BNDES. Tenemos la computación cuántica, o sea, son varias cosas que hay que hablar. Entonces, eso quiero hablar porque Chile y Brasil no pueden nada más que consumir tecnología, tienen que producir tecnología, no podemos ser esclavos de otros países. Bueno, entonces vamos a empezar con preguntarle a la Sabina Zafora, de la Zafora, perfectamente, de la Natura. Realmente la Natura es una empresa brasileña y parece que es chilena. Entonces está hace más de 30 años en Chile. Más de 30 años en Chile. Y aquí por la pesquisa de la Sustainability Leaders de 2024, la Natura quedó en tercera entre las 3 mejores del mundo en su categoría. Pero tiene que conseguir 49 biosumos de amazónicas hasta 2027. O sea, es un desafío. Y ahí le pregunto, ¿cuáles son los próximos desafíos? ¿Cómo crecer con sustentabilidad en el sector? ¿Cómo la innovación ayuda a estos desafíos? Por favor. Muy bien, gracias. Primero, muchas gracias por la invitación. Creo que ya esto es esperanzador, tener un foro, ¿sí?, entre Chile y Brasil, y da un gran ejemplo a la región. Y siendo el desarrollo sostenible, creo que los desafíos que tenemos nosotros son los mismos que tenemos todos acá, ¿sí? Entonces, para nosotros hacer productos que vengan de activos de la biodiversidad, para nosotros todo lo que tiene que ver con sostenibilidad y regeneración, tiene que ver con bioeconomía, con biotecnología, ¿sí?, con biociencia. ¿Y por qué digo siempre bio? Porque es poner la vida en el centro y que todo esto sirva para poder tener desarrollo sostenible, ¿sí? Entonces, ¿cómo llevar adelante productos que vengan con activos de la Amazonia, que tenga de repartición de beneficios con las comunidades con las cuales trabajamos, que tenga repartición de renta para las personas de las cuales se vende, que tengan beneficios para cuando uno consume un cosmético en nuestra piel, ¿sí?, y que tenga desarrollo sostenible para la región? Cómo ser un negocio, ¿sí?, traer negocios a América del Sur que impacte en el desarrollo y la inequidad que compartimos y el dolor que tenemos en todos los países de la región, ¿sí?, incluyendo a las personas y al planeta. Creo que ese es el gran desafío que tenemos, y generar nuevas narrativas. Vos recién decías, ¿qué narrativas podemos generar propias de Latinoamérica en tecnología, en regeneración, y que nos traiga esto, que es que dos países de la región de vanguardia en tecnología hoy se estén juntando para desarrollar nuevos convenios, pero vuelvo a decir, no de cualquier manera, poniendo la vida en el centro, porque estamos en el continente de mayor inequidad del mundo, ¿sí?, con mayor índices de pobreza, pero con una gran abundancia. Bueno, yo, como vengo de Natura, voy a hablar de Amazonia, ¿sí?, pero la Amazonia impacta en Atacama, porque la crisis climática no tiene fronteras, la tenemos nosotros. Pero lo que pasó en Chile el viernes pasado es sin fronteras.
Entonces, realmente tenemos que tener un plan de resiliencia, de desarrollo sostenible para regenerar nuestras economías, para hacer una regeneración social, para hacer una regeneración cultural. Y es eso en lo que en Natura estamos trabajando. Nosotros hoy ya sabemos que la sostenibilidad no es suficiente, ya no podemos equilibrar. Tenemos que ir a la regeneración, a generar impacto positivo y estamos empezando a hablar de impacto curativo. Hoy, cada real que Natura gana devuelve a la sociedad en valor compartido en 2,7. Lo digo en reales, discúlpenme. ¿Sí? 2,7 y para el 2030 queremos llegar a 4. Entonces, es eso en lo que nos estamos enfocando. Ya más de 30 años estamos trabajando en Chile, hay más de 100.000 consultoras y consultores vendiendo acá Natura y tenemos más de 30 tiendas, así que estamos felices con borrar un poquito las fronteras entre Brasil y Chile y generar buenos negocios. Muchas gracias, Sabina. Vamos a Jean Jereissati de la Ambev. Realmente la Ambev es un ejemplo también, porque es la más grande empresa que vende cervezas en el mundo. Y también vende agua mineral, jugos, sodas, o sea, tiene una amplia distribución en varios países. Aquí me cuentan que están en varios países, en 18 países, inclusive Chile, claro. Y la pregunta es, ¿cuáles son los factores determinantes para ese suceso? ¿Cómo la tecnología y la innovación pueden potencializar eso? Especialmente en la cadena comercial, en la cadena industrial, en la cadena productiva entre Brasil y Chile, por favor. Graças. Português? Pode falar cada em sua língua aqui. Muito obrigado por me ter aqui, Jean Jereissati, presidente da Ambev. É um prazer estar aqui com vocês. A Ambev é uma empresa brasileira, jovem, né? Está completando 25 anos esse ano, então é jovem, apesar de ter marcas, de estar no Brasil com marcas celebrando desde 1873, né? Mas há 25 anos atrás a empresa se reconfigurou no Brasil e projetou o crescimento dela no mundo, né? A gente sempre foi muito bom, a gente tem uma operação aqui no Chile que a gente trata com muito zelo, com muito carinho, há mais de 20 anos a gente está aqui, que está indo muito bem, vou falar dela um pouquinho mais na frente, mas a Ambev sempre foi muito boa em fazer alianças globais, em fazer as coisas com muita disciplina, eficiência e produtividade, e ter uma cultura muito sólida, né, que em qualquer parte do mundo a gente podia ter talentos que tinham interesse de trabalhar com a gente, que ajudassem a companhia a crescer. Então, esses 3 pontos, né, fizeram com que a gente fosse para o mundo, saísse do Brasil para o mundo. A gente tem uma operação forte aqui no Chile, a gente foi para Américas, é uma aposta nossa, né, assim, está no nome, American Beverage Company, as Américas, aqui, América do Sul, a gente tem uma participação muito forte. E foi assim que a gente foi para o mundo, né? Fazendo uma reflexão profunda, quando a gente completou 20 anos, há 5 anos atrás, a gente percebeu que esse modelo ele tinha sido super bem sucedido e que a gente tinha que ajustar o modelo para frente, né, para ser bem sucedido nos próximos 20, e aí uma conexão profunda com o nosso ecossistema, um mindset de inovação em toda a cadeia e uma transformação tecnológica, eram as apostas que iam fazer a gente ser bem-sucedido nos próximos 20 anos, e foi ali que a gente falou que ser uma empresa de bebidas não me representa inteiramente mais. Claro que eu sempre vou ser uma empresa de bebidas, mas eu me vejo como uma plataforma, onde tecnologia é cada vez mais relevante, onde a minha relação com o consumidor, eu me aproximo, porque eu tenho uma relação direta, onde eu tenho insights para investir muito mais em R&D, e trazer inovação para resolver as dores do meu consumidor, né, que às vezes não quer tomar álcool, mas quer tomar uma cerveja, que às vezes não pode não pode comer glúten, né, e aí a gente resolve isso na cerveja, que quer um sabor diferente. Então a gente inovou muito a partir desse mindset, né? Então inovação, tecnologia, numa visão de plataforma é a nossa visão para frente. A gente virou uma empresa de software. A gente tem mais de 5.000 pessoas no nosso ecossistema codando
software, né? E isso fez com que a gente criasse o Zé Delivery e a plataforma do BIS, que a gente usa aqui no Chile, né? Então, inovação e tecnologia é a nossa matriz de crescimento para o futuro. Aqui no Chile, a gente já investiu R$ 1 bilhão historicamente na nossa operação. A gente trata com muito carinho e eu fico muito feliz que o Chile foi eleita, né, da nossa empresa aqui como a cervejaria mais inovadora do país. Então, o reflexo desse mindset é muito bem utilizado aqui no Chile e a gente tem conseguido se conectar com o ecossistema local, com os consumidores e trazer essa percepção de frescor e de inovação que os consumidores tanto pedem. Perfecto, me encanta escuchar que la Ambev es una empresa de software. Y eso, la Volkswagen dijo la misma cosa, somos software sobre ruedas. O sea que todo el mundo está con la innovación como clave, eso es fundamental. Y hablando de tecnología, le voy a preguntar a Rodrigo Stefanini. Rodrigo Stefanini es de la Stefanini, evidentemente una compañía que tiene, creo yo, como 38.000 profesionales. Es gigante la compañía Stefanini. Y se puso en Chile en el año 2000. Y desde el año 2000 ha multiplicado por 3, en el último año, parece, multiplicó por 3 sus actividades en el país. Entonces, tiene un crecimiento récord aquí en Chile. Entonces, realmente me gustaría entender en tu visión cuáles son las tendencias y las oportunidades en esta área aquí en Chile y en Brasil, por favor. Aí, me escutam? Sim. Perfeito. Vou em português aqui. Nós somos uma empresa brasileira, de origem brasileira, ainda familiar, com mais de... Agora já passamos a marca de 40 mil pessoas no mundo, presentes com clientes em mais de 100 países. Nos últimos 3 anos, a gente multiplicou por 5 vezes aqui no Chile. E a gente vê o Chile, o Brasil, a América Latina em geral, com olhos muito positivos. E no mundo da AI não é diferente. A gente vem trabalhando com AI há mais ou menos 12 anos, onde a gente comprou a nossa primeira empresa relacionada. Hoje já são 3 empresas das 40 do grupo originárias desse segmento. E o que a gente entende muito como oportunidade é a capacidade de investimento americana, a capacidade de investimento europeia nos motores de AI, como uma OpenAI. É muito difícil competir isso quando você coloca em moeda forte contra a moeda da América Latina. Então, onde a gente entende é que na América Latina tem uma capacidade de aproveitar esses motores na geração de valor no core de negócio dos nossos clientes, de acompanhar nossos clientes. E é aí que a gente tem feito muita diferença. A gente tem hoje mais de 200 clientes no mundo, com casos de êxito comprovados, além de alguns tantos que a gente está nesse processo, trabalhando junto, onde a gente tem levado a AI para transformar o negócio dos nossos clientes no final, na cadeia final. E a principal oportunidade nessa mesma linha é o lado do serviço, o lado de servir do latino-americano, que é muito forte, esse lado de entender. E aí, toda a transformação em setor de tecnologia, essa é apenas mais uma que a gente teve nos últimos 30 anos, tivemos diversas, é uma folha em branco, onde recomeça a corrida do zero. Então, passa muito pelo mindset, pela velocidade de adaptação, pela cultura forte, como o Gia comentou, que nós temos isso de sempre estar muito se adaptando ao mercado, de entender, escutar e ser muito ágil em preparar soluções e acompanhar nossos clientes para entregar valor. Isso é fundamental e é uma folha em branco, é uma corrida nova. Nós, como já teremos mais de 12 anos de experiência, já temos mais de 200 casos, mais de 200 clientes, com múltiplos casos em cada um, nós hoje nos posicionamos muito na liderança do mercado a nível global. Isso reconhecido por diversas instituições americanas, europeias. Então, é uma oportunidade muito forte de posicionar não só a Stefanini, mas posicionar o Brasil e posicionar a América Latina como um todo, como líderes dessa transformação, como líderes inovadores no mundo. Então, é isso um pouco que a gente está vendo no mercado. Muchas gracias, Rodrigo. Y la misma pregunta le quiero hacer a José Orlandini, que es el presidente corporativo de La Sonda. La Sonda tiene actuación en Brasil. Sabemos que La Sonda
ese número no lo tengo aquí, pero parece que han comprado como 16 empresas brasileñas, más o menos en estrategia en Brasil. Y te pregunto, sabemos también la semana pasada estuvimos con Lula y Lula lanzó el programa brasileño de inteligencia artificial. Va a poner como, por ejemplo, va a poner como 28 millones, 1.000 millones de billones de reales, 1.000 millones de reales. Y también va a poner como 25 billones de reales en semiconductores en la empresa que se llama Seitec. Por eso te pregunto la misma cosa, ¿cuáles son las oportunidades que tú ves en el sector para Chile y para Brasil? Muy bien. Muchas gracias, aunque no me... Alô. Obrigado. Muchas gracias. Efectivamente, Sonda está en Brasil, ya van a ser 23 años. Hemos invertido del orden de 800 millones de dólares, comprando en total 16, creo que 17 empresas con la última. Así que conocemos el mercado de Brasil bastante bien. Tenemos 8.000 personas solo en Brasil, digamos, de nuestra mayor operación. Ahora, yendo un poco a la consulta respecto a la disposición de las empresas a incorporar nuevas tecnologías, Brasil y Chile, que efectivamente están liderando un poco nuestra región, tiene pronósticos, según Gartner, una consultora, que va a crecer en requerimientos de tecnología, servicios de tecnología de información y alrededor de ella, del orden del 12% anual por los próximos 6 años. Eso es un gran crecimiento. Pero cuando se ve en más detalle, la misma consultora Gartner indica que para los próximos 6 años Chile y Brasil van a crecer más del 50% en incorporación de inteligencia artificial, software y servicios asociados. Entonces, respecto a la pregunta, si las empresas están invirtiendo y mucho más de hecho que los países desarrollados, que hoy día yo diría están en una fase menor de inversión en tecnología. Ahora, también vale la pena especificar que el mercado ha cambiado un poquitito, porque las empresas, los clientes, ya no solo necesitan tecnología pura, algoritmos de inteligencia artificial, sino que requieren profesionales que sepan cómo utilizar estas tecnologías para su propio negocio. Por eso las grandes empresas de servicios de tecnología se han organizado en industrias verticales, igual que Sonda, verticales como, no sé, salud, smart city, transporte, minería, retail y comercio, de manera que los profesionales no solo saben de tecnología, que debemos saberlo las empresas como la nuestra, sino que además de cómo hacer más eficiente la incorporación de, no sé, un proceso de negocio administrado por inteligencia artificial. Ese es el desafío en que estamos hoy en día en todo el mundo, pero particularmente en América Latina. Muchas gracias y le voy a hacer la pregunta ahora a la Toyota, el señor Rafael Seconello, es que en español sería Seconello, italiano. Bueno, un sector totalmente competitivo, los autos son, la industria de autos es totalmente competitiva y realmente la innovación ha sido una marca de la Toyota. Entonces, ella ha enfocado en los automóviles flex, híbridos flex y híbridos. Hay como 5.000 vehículos por año que se han exportado a Chile. Es un número bastante expresivo y la pregunta es cómo la Toyota ve esa integración de las cadenas productivas entre Brasil y Chile y cuáles son los desafíos para ampliar esos negocios, este comercio entre los dos países, por favor. Muito obrigado, Rubens. Boa tarde a todos. Primeiro, uma satisfação imensa estar aqui com vocês. Agradecer a todos que participaram da organização desse fórum. Sabe, imagina o trabalho que dá, a atenção tem que ser dada para reunir tanta gente. Então, isso eu começo dizendo que é sempre um prazer falar em nome da Toyota, é sempre significativo, e a gente tenta passar uma mensagem aqui dentro do tempo, do seguinte, a Toyota, apesar de ser uma empresa global, ela tem uma pegada muito regional. Então, nós aqui temos uma operação regional, que envolve todo o Caribe e a América Latina. Então, a gente busca muito conteúdo local, a produtividade e a qualidade. Qual que é o segredo disso? É que você só tem como sobreviver nesse mercado com muita tecnologia e com
a qualidade. Nós temos que ser reconhecido pelo cliente como alguém que oferece algo inovador, algo tecnológico e que lhe dá qualidade. Nós estamos falando de um produto de longa duração, um bem durável, e que precisa apresentar algo de novo, perceptível ao cliente, que normalmente não pode ser focado só no visual, mas sim na durabilidade, na qualidade, na tecnologia embarcada. Esse foi o pontapé que fez a gente focar nessa região a produção dos veículos híbridos. Por que híbridos? Porque o híbridos ele traz, na realidade, logo a junção do que há de melhor. Você consegue juntar o motor elétrico, que ainda precisa ter um grande desafio de fonte de energia, com o motor a combustão, que já traz uma potência, uma eficiência, um histórico, de forma que a eficiência energética cai lá 40%. E o consumidor sente isso no bolso. Por quê? Porque quando ele vai abastecer, quando ele vai andar com o carro, ele tem uma redução de quase metade do custo do consumo do veículo. Então, junto com isso, vem nessa região a importância da gente integrar o nosso pós-venda, a alegria do consumidor em operar os nossos produtos. Ele tem que usar o produto e não ter dor de cabeça. E aí o Chile é um mercado fundamental, porque é altamente exigente, é aberto comercialmente para o mundo e compra aquilo que é bom, compra aquilo que lhe dá realmente um retorno. E, junto a isso, para integrar essa cadeia, a gente está lançando agora, vai ser inaugurado até o final do ano, um centro de distribuição de peças no Brasil, que vai atender a demanda toda da América Latina, para trazer o quê? Esse sossego, essa qualidade. Eu tenho que ter uma satisfação no cliente em comprar o nosso produto e não ter problema, o seu carro tem bateria. Tem bateria elétrica, tem uma bateria de alta potência, que se integra com o motor, e que gera uma economia muito grande. Tanto que hoje, metade das vendas no Chile são praticamente veículos híbridos, que dão esse conforto. Eu não vou ter aquela questão da fonte externa, de ter que recarregar o carro. E eu preciso ter peças para que o cliente tenha isso. Então, há toda uma regionalização, um desenvolvimento local que integra essa relação não só do Brasil com o Chile, mas com 22 outros países da América Latina. E, particularmente aqui, o Corolla Cross é o veículo híbrido pleno, que a gente fala, full hybrid, que gera tudo isso e que tem tido uma venda e uma aceitação muito grande pelo mercado. Então, a gente tem que colocar aqui nas políticas públicas o desafio da descarbonização, que todos nós queremos, o crédito de carbono, o processo descarbonizante, mas olhando toda a produção do veículo e a acessibilidade desse veículo para o cliente. Ele tem que ser prático, acessível e sustentável. E sustentável tem muito a ver com a produção local. Não adianta a gente querer vender sustentabilidade simplesmente sem ter uma sustentabilidade no processo produtivo. Acho que esse é um pouco o desafio e integra muito a relação Brasil-Chile no setor automotivo. Acho que é isso que a gente pode contribuir. Muchas gracias. Obrigado. Vamos a volver a Sabina, por favor, Sabina. Sabemos que la Natura es líder en belleza, en cuidados personales para Brasil y para América Latina. Realmente eso es incuestionable. Pero la pregunta es, ¿cuáles son los factores que llegaron a este punto, que hicieron la Natura llegar a este punto? ¿Cuál es el papel del desarrollo, de la pesquisa, de la innovación en eso? ¿Y cómo podemos avanzar más todavía? Bien. Primero es plantearse grandes sueños, creer que es posible. Nosotros aprendimos mucho, sobre todo observando inclusive la naturaleza, que tiene mucha tecnología, ¿sí? Con la biomesis, la bioinnovación. Y aprendimos mucho también con el cuidado y con los activos de la biodiversidad, ¿sí? Nosotros hoy tenemos en nuestras fórmulas hay 41 activos de la biodiversidad con más de 43 comunidades con las cuales trabajamos, más de 10.000 familias, con repartición de beneficios, o sea, generando una renta y poniendo en valor también el desarrollo sostenible, la regeneración. También invertimos mucho en procesos regenerativos
Y sabes que el mercado de Chile para nosotros es el mercado más sofisticado, uno de los más sofisticados que tenemos. Muchas veces cuando lanzamos un producto que es, hay uno, por ejemplo, Biome, que es un producto de shampoo, crema de enjuague en seco, ¿sí? Que está hecho con el óleo de palma de proceso regenerativo. Hoy el óleo de palma es uno de los grandes ofensores de la crisis climática y Natura, después de 15 años de inversión e innovación, tiene un servicio de agroforestal con óleo de palma regenerativa. Y tenemos Biome que viene con óleo de palma regenerativa y que su jabonera capta metano, o sea que es carbono positivo. Y el segundo país que lanzamos el producto después de Brasil fue acá en Chile, porque el consumidor de Chile o el cliente, nos gusta decir más que aparte de tener un rol no solo de consumir, sino como un cliente, ¿sí? Valoriza mucho cuando una empresa invierte en desarrollo sostenible y en impacto. Entonces, para nosotros, esos son los grandes desafíos. El alcance, la tecnología, la ciencia, la academia, ¿sí? Pero poniendo la vida en el centro. Y vuelvo a decir, tenemos una gran oportunidad de desarrollar nuevas narrativas en Latinoamérica y comprobar que los negocios son posibles, ¿sí? Generando mejores impactos. Y ese es uno de los grandes desafíos que tenemos como Natura porque estamos en los principales países de Latinoamérica y nuestra operación es muy fuerte en América Latina. Entonces, es eso. Muchas gracias, Sabina. Bueno, voy a volver a la Ambev. Realmente dijiste que, has dicho la última vez que ha invertido como 1.8 billones de reales en Chile y eso realmente es, yo creo que es bien bueno. Sí, también sabemos que todos nosotros le damos un poquito de plata a la Ambev porque todos tomamos algo. Pero la pregunta que te quiero hacer es la siguiente. ¿Cuáles son si me puedes decir cuáles son los próximos, los planes para Chile, de la Ambev en Chile, y cuáles son los desafíos? ¿Será que la logística de llegar al norte, llegar al sur, cuáles son los desafíos aquí en Chile, por favor? Primeiro, obrigado, toda ajuda é bem-vinda. A gente é uma empresa assim que a América do Sul, se a gente não der certo na América do Sul e não for bem sucedido aqui na América Latina, não tem sucesso global para a gente, é o nosso footprint prioritário, né? E a gente está em obras. Eu estou expandindo 4 fábricas no Brasil, a gente está expandindo a fábrica do Maranhão, a fábrica do Camaçari, a fábrica de Goiás, a gente está construindo uma fábrica nova de vidros no Paraná, e a gente acabou de expandir a fábrica do Chile, e a gente vai precisar expandir de novo, né? Fazer uma expansão nela ano que vem, senão a gente não consegue sustentar o nosso crescimento e a nossa demanda, né? Então, isso faz parte dos investimentos para meet a demanda, né? E pensando especificamente no Chile, aquela nosso pilar de alianças fortes é o que a gente enxerga o Chile, a nossa capacidade de fazer alianças aqui. A gente tem uma parceria muito consolidada, né, com 2 empresas chilenas, que é a Embonor e a Andina, que são franqueados do sistema Coca-Cola, né, que agora passam a ter o nosso produto há pouco tempo atrás, 2 anos, 3 anos, são exclusivos na distribuição, em alguns canais, né, nos deram uma possibilidade de um footprint logístico importante no Chile, que não é fácil. Então, alianças, né, em bebidas com Embonor e Andina, e a gente tem uma aliança com software no Chile com a Nestlé. Então, a operação da Nestlé no Chile usa o software que a gente desenvolveu, né, para suas operações aqui como um grande piloto aqui no Chile. Então, a capacidade de fazer alianças aqui, ela nos dá uma chance, né, de ganhar, né, de ir muito além do que as coisas que a gente conseguisse fazer sozinho. E o meu papel agora é fomentar essas alianças e garantir que eu tenho capacidade produtiva no futuro, né, para continuar crescendo, porque os
o feedback dos consumidores aqui é que nossos produtos são muito reconhecidos como inovadores, de qualidade, e a gente começa a ver a operação do Chile com talentos com potencial de serem exportados, né? Assim, muitos talentos aqui na operação que a gente olha com muito carinho e tem a capacidade de que, em algum momento, fazer com que eles nos ajudem numa plataforma mais global do que a que a gente tem hoje. Então, é um pouco disso. Muchas gracias, Jean. Bueno, voy a hacer una pregunta provocativa, Rodrigo. Sabemos que inteligencia artificial son datos y realmente parece que en la Internet nada más que 5% de los datos circulan en portugués. En español está un poco más grande, pero de todas formas, la pregunta es, ¿crees tú que los dos países están preparados para inteligencia artificial? ¿Cuáles son los desafíos para las nuevas tecnologías que los dos países tienen? O sea, mano de obra, tenemos mano de obra, tenemos inversiones, tenemos políticas públicas. Aprovecha porque los políticos están aquí. Bueno, tanto no Brasil quanto no Chile, acho que tem tema importante que a gente não está com uma profundidade do idioma inglês tão forte na sociedade. Acho que esse é um tema que tem que ser muito bem trabalhado em ambos os países, talvez na América Latina em geral. Tem que ser trabalhado numa visão, quando a gente fala de uma competição a nível global, que hoje a concorrência não é mais a nível local dentro do Chile ou dentro do país, ou entre países próximos, mas sim a nível global. Se a gente não acelerar esse caminho, podemos ter um risco de ficar para trás. Por outro lado, tem um outro lado de educação importante, que já vou tocar nesse ponto, mas a gente aprendeu, acompanhando nossos clientes em mais de 100 países, que o profissional brasileiro, chileno, argentino, uruguaio, não deve nada aos que estão lá fora. Mas é interessante como a gente faz isso, mesmo começando com a carreira técnica, muito depois deles. Hoje a gente não vê uma política nacional de formação na parte de tecnologia, de ciências e exatas, muito consolidada desde os colégios, passando pelas universidades, com forte investimento. A gente tentou fechar um pouco a brecha para o nosso negócio. A gente hoje já formou mais de 250 mil jovens para o seu primeiro emprego em tecnologia, mas é uma coisa que, quando você leva a nível nacional, os 250 mil, se colocar numa sociedade de 220 milhões de pessoas, é muito pouco, historicamente. Então, esse é um grande desafio que, como nação, como nações, tanto o Chile quanto o Brasil tem, o tema da educação. E tem um outro tema importante, que é quando a gente sai da nossa região e a gente vai falar de competição a nível global, é como nós, como nações, nos posicionamos. A gente, hoje, se posiciona muito no setor, mais para o setor de commodity, setor de energia, e a gente está deixando uma oportunidade de passar, que é no setor de tecnologia como nação. Tecnologia, inteligência artificial. Hoje, a nível global, nossos profissionais de UX, de experiência, são os melhores reconhecidos. E, nos outros, falta muito um trabalho de marca, mais que de qualidade. Então, é incrível hoje, por exemplo, a gente tem um centro de AI nos Estados Unidos de mais 400 profissionais, muitos desses brasileiros, que muitas vezes saíram do Brasil porque não encontravam a formação necessária para eles ou para os próprios filhos necessários nesse caminho. Então, isso para a gente é uma dor bem latente. Acho que as duas dores, a dor da educação, tanto do idioma quanto a educação técnica, que a gente começa a educação técnica mais tardiamente, que quando a gente compara com os países asiáticos, por exemplo. E o segundo tema é o tema de formação de marca nacional. A gente leva a marca, a gente constrói, hoje a gente é reconhecido em muitos lados, mas quando você tem uma marca país, isso não tem como comparar, certo? Gracias, Rodrigo. Y aprovecho y le hago la misma pregunta al señor Orlandini, porque creo yo que los problemas son muy parecidos. Claro que una startup chilena siempre piensa, evidentemente, ir afuera, porque el mercado interno no es tan grande. A lo contrario, en Brasil, las startups brasileñas piensan primero en Brasil.
o sea, son complementarias. Y la pregunta es, Brasil, Chile, ¿están preparados para la inteligencia artificial? ¿Están preparados para el blockchain, para las nuevas tecnologías? ¿Qué me dice? Es una pregunta amplia, pero voy a tratar de responderla en unos pocos minutos. Bueno, lo primero, efectivamente, yo creo que capital humano, desde el punto de vista más global, es uno de los principales desafíos que tenemos en nuestros países. Es cierto que tenemos universidades de las que salen los mejores profesionales que no tienen nada que envidiarle en ninguna parte del mundo, pero en forma masiva nuestra educación es débil, en Chile y en Brasil. Y lo que es peor, la brecha con respecto a países desarrollados está aumentando. Entonces, yo veo que en el mediano plazo nuestros problemas van a ser mayores en el uso intensivo de tecnología. El segundo punto, diría yo, es que los tratados de libre comercio, o la forma como nos asociamos entre países, en particular entre Chile y Brasil, todavía nuestro tratado de libre comercio ha sido modernizado, pero aún no incorpora los desafíos de, no sé, la sociedad del conocimiento, en la cual no es que de un país se hace un servicio a otro o viceversa, sino que las cosas se hacen en conjunto. Hoy día tú tienes equipos virtuales desarrollando y no tenemos metodologías cómodas o fáciles para que logremos ese tipo de desarrollos que probablemente tendrían mucho futuro, pero sin cargas impositivas o situaciones muy extrañas. Esto es lo que permitiría, por ejemplo, que startups no sea solo de Chile o de Brasil, sino que sea una startup que también mire al mundo, por supuesto. Y tal vez quizá un tercer punto que vale la pena mencionarlo, a pesar de que puede ser más conflictivo, es que tanto Chile como Brasil sobresalen por la estabilidad tributaria, la estabilidad de las reglas, pero estamos atrás respecto a países desarrollados. Por eso, de hecho, los inversionistas, los grandes inversionistas en general, los castigan en términos de la tasa que nos piden. Eso yo creo que igual es algo que tanto Chile como Brasil y muchos otros países de la región podrían hacer para mejorar la incorporación de tecnología. Hoy día es inteligencia artificial. En 3 años más o 5 años más probablemente van a ser tecnologías mejores todavía, pero los problemas van a ser parecidos. Muchas gracias. Muchas gracias. Y le voy a preguntar al señor Rafael, la Toyota. En el panel antiguo se habló mucho de clima. Y me gustaría saber cómo el sector se está preparando para contribuir con la crisis climática, con la economía bajo carbono. Sabemos de la producción y del compromiso de la Toyota, pero ¿crees que realmente el auto flex híbrido y el auto híbrido son las soluciones para América Latina? Bom, primeiro estamos falando de uma crise climática que todos temos que combater. Então, o inimigo é comum, o inimigo é o carbono. Nesse ponto, o que tem que ser feito é você usar tudo que você tiver de tecnologia junto. Na Toyota, nós chamamos isso de multi-pathway, que é o caminho que nós vamos percorrer. Por exemplo, nós temos carros movidos a hidrogênio, nós temos carros elétricos, nós temos carros movidos a biocombustível, nós temos uma série de alternativas. Na América Latina, até por causa das questões que nós temos aqui de acessibilidade, sustentabilidade e de tudo que o mundo tem visto no sentido de infraestrutura, porque o grande desafio aqui é a infraestrutura, você tem que preparar todo o uso do seu produto, no caso o veículo, para garantir a mobilidade. Então, estamos falando da mobilidade de transportes, da mobilidade de transporte de pessoas. Você tem que conseguir se debruçar sobre esse multi-pathway e ver a realidade. Aí aparece, sim, o veículo híbrido, como quem juntou essas tecnologias e forneceu de forma prática e mais acessível, contando todo o conceito de carbono dele, como eu disse, o inimigo é comum, é o carbono, desde a sua produção até a sua destinação final, quanto de carbono foi emitido. E aí, a nossa produção aqui, por exemplo, no Brasil, que atende toda a América, são mais de 22 países que atendemos, prisa pelo híbrido. Porém, no mundo, isso também se tornou uma realidade por essa dificuldade de infraestrutura. E o que nós temos aqui de diferente, que não é tão diferente, mas tem que ser potencializado, são os biocombustíveis. O biocombustível ele entra nessa agenda junto como um fator que vai contribuir para essa descarbonização.
Então, tem muito o que se falar. No vídeo de abertura mostrou a riqueza do Brasil, por exemplo, e aí nós temos que entender a matriz energética e o insumo que nós temos em cada um dos países, mas lembrando que aqui nós temos uma fartura vinculada a toda essa questão do bionegócio, da agricultura, de tudo isso, e que não necessite de um investimento público pesado. Então, nós temos que prover essa solução. E aí entra o exemplo que eu citei, que é, por exemplo, o Corolla Cross híbrido, que ele tem uma eficiência praticamente reduz metade do consumo, a emissão vai para baixo. Se você estiver alimentando ele com biocombustível, o que vai acontecer em muitos países, essa descarbonização pode chegar até a ser negativa, porque você entra desde o cultivo até o uso final do produto. Então, todas essas tecnologias estão aí para contribuir. Agora, a questão é elas estarem acessíveis em larga escala. Quem vai escolher isso? O cliente. Quando o cliente opta por isso. Qual é o grande desafio? A política pública. A gente não pode escolher a tecnologia pela política pública. Não podemos dar um incentivo somente a uma tecnologia em detrimento de outras. Você tem que pensar em como fornecer isso para quem está comprando, para o cliente, como um incentivo. Acho que esse é o caminho, e a América Latina tem um destaque gigantesco no processo de descarbonização do mundo. Exacto. Bueno, me parece que quedó claro aquí en este panel que la palabra innovación, la palabra tecnología, la palabra ciencia son comunes a todos nosotros. Y nosotros, creo yo que por lo que hablaron los panelistas, eso es clave para cualquier empresa. Y la pelea no es más de países, sino que de bloques. Nosotros no vamos a salir a ningún lado si inteligencia artificial se hace en Argentina, nada más que en Argentina, porque necesitamos de cooperación, necesitamos estar al lado. Somos pueblos hermanos y cada vez más juntos. No sé si saben, pero hay los chilenos no sé si saben, pero hay un equipo de fútbol en Bahía que se llama Colo Colo en homenaje al Colo Colo. Entonces, realmente estamos cercanos por toda la historia, por toda la cultura, y realmente me quedo muy feliz por escuchar todo lo que hablaron. Entonces, les agradezco mucho, muchas gracias a todos. Gracias, senhores. Poder Monitor. Acesse agora e ganhe 30 dias grátis.